Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui para falar sobre um assunto que eu acho que a gente tem um certo conhecimento, sabe? Quando a gente fala sobre balé e atividade em grupo, assim, atividade que acontece com mais de uma pessoa, a gente imagina que essa atividade vá trabalhar essa habilidade importante de trabalho em equipe, né? De time, de conjunto. Mas como que isso acontece? E por que isso acontece? Por que isso é importante? Quase que eu esqueço de me apresentar de novo. Eu sou a Júlia, professora de balé, estudante de psicopedagogia e psicomotricidade. E eu gosto de falar sobre esse assunto porque tem algumas coisas que já estão muito na nossa cabeça, assim, que já são. Ah, o balé trabalha ritmo, o balé trabalha musicalidade, o balé trabalha trabalho em grupo. Mas por quê? Por que que a gente faz esse trabalho de trabalhar o grupo, de trabalhar essa motivação em time e não apenas o individual? Porque se a gente parar para pensar bem, quando a gente vai num espetáculo de balé ou quando a gente vê, né, alguma apresentação, tem lá a bailarina principal. E essa bailarina principal, ela é a que, né, é a protagonista, então ela é a que mais aparece, então parece que o trabalho é individual, né? Mas se a gente parar bem para pensar, não é. Por quê? Se todas aquelas outras bailarinas que estão compondo aquele corpo de baile, por exemplo, não estiverem bem focadas e voltadas para darem o seu próprio melhor em favor do grupo, em favor daquela coreografia que acontece em grupo, pode ser que vire tudo uma catástrofe, fique tudo um desastre, porque se cada uma quiser fazer do seu jeito, se cada uma quiser, por exemplo, no Lago dos Cisnes ou num Gisele da vida, que são dois balés de repertório super importantes e bonitos, todas as bailarinas do corpo de baile, por exemplo, têm que levantar a perninha na mesma altura. Se uma tem uma perna que levanta mais, ela não pode levantar mais do que a outra amiga. Por quê? Porque aquela apresentação é em grupo e depende daquele conjunto para que seja harmonioso, para que seja bonito, para que cumpra o seu papel. Então, se esse corpo de baile, por exemplo, não fizer bonito, não fizer de forma harmoniosa e não cumprir o seu papel, não adianta nada a bailarina principal fazer lá o show dela, porque o espetáculo vai ser um desastre, vai ser uma catástrofe. Ou seja, no final das contas, todo mundo com as suas características e as suas especificidades vão contribuir para que aquele trabalho em grupo se dê da melhor forma possível. Então, sim, existe a bailarina principal, mas existe também o bailarino principal, existe a segunda bailarina, e existe o corpo de baile, e existe as criancinhas que chegam dançando de ratinho no quebra-nozes. Todo mundo cumpre o seu papel e precisa cumprir o seu papel, porque senão o objetivo não é cumprido. Então, dentro da sala de aula do balé, a gente trabalha muito essa noção de que todas precisam estar focadas no mesmo objetivo e todas precisam chegar lá juntas no mesmo objetivo. Numa uma sala de aula de balé infantil, por exemplo, eu não vejo necessidade de fazer essa separação entre bailarina principal, bailarina 1, bailarina corpo de baile, bailarina 2. Todas elas são iguais e todas elas estão juntas, voltadas para o mesmo foco. Então todas elas vão dançar da mesma forma, a mesma coreografia, vão dançar juntas e trabalhando em equipe. Quando a gente fala dessas hierarquias, né, do balé, a gente está falando de bailarinas profissionais. As crianças, quando estão dentro da sala de aula de balé, elas têm essa noção de que elas juntas precisam aprender para chegar num objetivo em comum. Então, mas como que isso acontece e por que isso acontece? Primeiro, nós quando chegamos em sala de aula, o balé tem suas regras, né? E uma das minhas como professora é que na rodinha inicial nós sempre damos atenção para tudo aquilo que as nossas outras amigas, as outras bailarinas, passaram no final de semana, por exemplo, ou na semana, ou algo de bom que elas queiram contar. Então,
nós estamos sempre atentos a compartilhar com o grupo. Por quê? Porque quando a gente compartilha e a gente diz para as outras pessoas os nossos sonhos, os nossos medos, porque elas são encorajadas a dizerem quais são os medos que elas têm na escola, na família, no balé, elas são encorajadas a expressarem esses medos para que as outras amigas também possam, aprender com os medos delas e saberem que não são só elas que têm medos, todo mundo tem medo e que isso é uma coisa extremamente normal, mas que essas outras amigas também possam motivar essa outra criança. Então, nesse momento dessa rodinha inicial em que a gente acalma e se prepara para começar, a gente está criando esse sentimento de grupo, esse sentimento de time, porque quando a gente compartilha com outras pessoas, a gente se relaciona, a gente diz as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos limites, os nossos medos, a gente está se relacionando com outras pessoas e a gente está se sentindo parte. Se sentir parte é extremamente importante para que a gente possa se abrir e perceba que a gente não está sozinho nesse mundo, que existem outras pessoas e outras pessoas, quando a gente se sente parte de um grupo muito legal, de um grupo que a gente se identifica. E ter essa identificação é extremamente importante para essa construção de personalidade, de autoestima, para que essa criança entenda que ela não é sozinha, diferente de todo mundo, que ela não está separada das outras pessoas, mas que existem outras pessoas com os mesmos gostos que ela, e existem outras crianças também que talvez compartilhem dos mesmos medos. Por isso que a gente faz essa rodinha no início da sala de aula, para que a gente consiga juntar todo mundo, amarrar todo mundo num time só, num grupo só. E aí sim, a gente pode começar a aula. Quando a gente começa, a gente precisa estar com esse sentimento bem estabelecido para a gente conseguir chegar num objetivo comum juntas. Porque, como eu disse, na sala de aula de balé infantil não existe a primeira bailarina, não existe corpo de baile. Todo mundo é igual, todo mundo vai fazer a mesma coisa, está aprendendo os mesmos passos. Então, mesmo que exista uma criança que tenha mais flexibilidade, essa criança não vai ser melhor do que ninguém por causa disso. É apenas uma característica dessa criança e que talvez ela tenha essa característica, mas não tenha outra característica da outra criança. Talvez a outra criança tenha, não sei, uma ponta mais bonita, a outra criança tenha uma estabilidade para ficar no balance mais tempo. Então, a gente não sabe e a gente está construindo a gente está percebendo essas características e construindo essa personalidade e autoestima nessas crianças. Então, elas aprendem que elas estão focadas em grupo, mas que cada uma tem a sua própria característica. Então, em grupo, nós reforçamos as características individuais de cada criança. Dá para entender? Porque quando a gente tem um grupo muito diverso, nós vamos ter crianças com peculiaridades. Então, essas especificidades precisam ser bem potencializadas para que elas possam ter confiança nessa própria característica dela. Então, quando eu vejo que uma criança tem uma memória mais desenvolvida e ela consegue prestar mais atenção, eu coloco ela, por exemplo, para dançar, às vezes, na frente, para que as outras amigas que ficam mais olhando assim, mais receosas, possam olhar para ela e lembrar da coreografia. Tem outra criança que tem mais um espírito de liderança. Então, essa criança vai ser incentivada algumas vezes a pegar uma amiga que faltou na outra aula e a passar a coreografia para ela, ou passar o passo novo para ela. Claro que com a mediação minha, da professora, mas essa criança precisa ser potencializada nessa sua especificidade para que ela possa melhorar no grupo. Ou seja, cada característica específica de uma criança vai contribuir para que o grupo evolua. Sabe? Porque a criança que tem mais flexibilidade pode ajudar a outra no alongamento. E a criança que tem facilidade de se relacionar com outras crianças vai ajudar quando tiver algum conflito. Tudo isso acontece, tudo isso está junto na mesma sala. E é muito importante que elas percebam que todas as características que elas tenham
são importantes e contribuem para a evolução do grupo. Porque vamos colocar que o objetivo final desse grupo seja a apresentação de fim de ano. Então, se cada uma delas, e é muito legal quando elas fazem isso, elas colocam tarefas para cada uma delas. Então você vai ajudar a menorzinha, porque às vezes tem uma pequenininha. Então você ajuda a menorzinha a aprender esse passo, eu vou ajudar a outra com o alongamento, e eu vou ajudar a outra com o giro. Elas vão percebendo o lugar delas no grupo. Então, a individualidade é construída, mas sempre em favor do grupo. Essa habilidade é muito importante porque é uma capacidade da gente se autoconhecer, perceber os nossos valores, perceber quem somos e assim poder contribuir da melhor forma possível. E a gente vai levar isso para o resto da vida, né? Não é só no balé. Essas crianças vão conseguir levar essa capacidade mais para frente, quando elas estiverem nas suas profissões e tiverem que trabalhar em grupo. Não vão ser pessoas que vão se esconder, que vão achar que a sua opinião não vale de nada, que vão retrair a sua opinião, mas que sim vão ter confiança para poder expor, porque elas sabem em que área elas são melhores, sabe? Elas são mais bem estabelecidas, elas sabem onde estão as capacidades delas, porque elas vão se conhecendo individualmente através do grupo. E quando essas crianças começam a trabalhar em grupo e a ajudar-se e ajudar umas outras, é muito bonito porque a gente vê a questão do egoísmo e do egocentrismo sendo amassado, assim, jogado fora. Porque nós somos seres muito egoístas e egocêntricos. Nós nascemos achando que o mundo é todo feito para nós. Então, quando a gente está com fome, a gente é um neném e a gente está com fome, a gente recebe leite, a gente recebe amor, a gente recebe carinho, a gente recebe brinquedo, tudo pra gente. Então, quando a gente começa a se relacionar, por isso que a atividade em grupo é muito importante, porque nós somos seres egoístas e se a gente não se relaciona, se a gente não tem contato com outras pessoas, principalmente da nossa idade, a gente não consegue perceber que existem outras pessoas no mundo com as mesmas necessidades e vontades que a nossa. Então a gente não consegue aprender, a gente não consegue aprender a ceder também, quando necessário. Então, quando elas vão trabalhando juntas e buscando o mesmo objetivo, elas aprendem que o egoísmo não é algo que vai levar elas a algum lugar. Porque se elas forem egoístas, talvez elas consigam fazer o passo ou consigam gravar a coreografia, mas a outra amiga não vai conseguir gravar. E isso não é bom. Porque quando a outra amiga não consegue fazer, não é porque ela é melhor. É porque ela não ajudou, ela sabendo não foi ajudar a outra amiga. E aí elas não vão conseguir chegar no objetivo, porque a gente só fica feliz e contente dentro da sala de aula. Eu, como professora, incentivo isso no grupo, que nós só ficamos totalmente satisfeitos quando todas conseguem chegar no mesmo objetivo. Vocês precisam ver a festa que eu faço quando elas conseguem fazer alguma coisa, algum passo que eu passei, ou conseguem todas se esforçar muito no alongamento, ou conseguem fazer a coreografia toda. Eu faço uma festa, porque elas precisam se sentir valorizadas como grupo. Então, e essa festa só acontece quando todas elas conseguem fazer. Então, esse egoísmo de achar que só eu tenho que aprender, só eu tenho que ser melhor, só eu que tenho que aparecer, não existe. E não pode existir. E precisa ser cada vez mais jogado para baixo mesmo, porque quando elas forem lidar com outras pessoas, quando elas forem adultas ou profissionalmente, se elas forem pessoas egoístas, elas podem se tornar pessoas amargas, infelizes, sem relacionamentos e que vão se tornar pessoas sozinhas e que podem ter 1 milhão de coisas, mas não vão ser felizes. Então o egoísmo precisa ser jogado longe.
Então, quando criança, elas precisam fazer parte desses trabalhos em grupo, trabalhos em time, e ter noção de que elas só conseguem alguma coisa naquele lugar específico, né? Claro que tem coisas que nós precisamos da nossa própria individualidade para conseguir fazer. E, como eu já falei, elas aprendem isso também. Cada uma com a sua individualidade contribui para o grupo, mas o egoísmo delas precisa ser lançado fora para que todas elas consigam chegar no mesmo objetivo, porque trabalhar em equipe é dividir a glória e é dividir a perda também, é também dividir a derrota, é a glória e a derrota, porque quando alguma criança erra a coreografia ou quando acontece alguma coisa, todas elas em espírito de equipe ficam também tristes com essa criança, porque quando a criança está super na expectativa de dançar e fazer alguma coisa, quando elas são maiorzinhas já, e elas já têm essa noção de que elas se esforçaram muito e talvez na hora da apresentação elas erraram, elas ficam chateadas, ficam tristes, as outras amigas também ficam, as outras amigas também acolhem, porque se ela errou, eu não tenho que me sentir melhor ou maior porque ela errou e eu acertei, eu fiz tudo bonito. Não. Nós todas, como um time, temos que acolher essa pessoa. E também, quando todas elas fazem certo, é uma festa, é uma alegria. Todas elas se abraçam e ficam felizes e elas percebem a vitória da outra, sabe? Caramba, você tava com dificuldade naquela parte e você lembrou, você conseguiu fazer. Elas se alegram com as outras amigas porque elas estão vivendo aquele momento juntas e elas estavam caminhando juntas, elas estavam caminhando buscando o mesmo objetivo e elas alcançaram juntas. Então, o egoísmo vai desaparecendo nesses momentos, porque não importa se só elas fizeram bem, não, importa que todo mundo conseguiu fazer junto. O trabalho em equipe é uma capacidade extremamente importante que essas crianças vão construindo durante as aulas de balé, mas que elas vão levar para o resto da vida, porque é uma capacidade que faz a gente ser pessoas melhores, faz a gente se relacionar melhor, é uma capacidade que faz com que a gente seja mais querido, porque quem sabe trabalhar bem em equipe consegue entender o seu papel, consegue dizer da melhor forma os seus pensamentos sem julgar ninguém e ser grosso, sabe? Essas crianças aprendem a lidar com essas situações em que elas precisam se expressar da melhor forma e também aprendem que existem situações que elas precisam ceder, que nem sempre elas estão certas, que elas também estão erradas, mas elas aprendem a ouvir o outro e ceder. Por quê? Porque vai ser melhor para o grupo. Elas aprendem a não pensar somente nelas, somente no bem delas, do jeito que eu quero, é assim que vai ser porque eu quero assim. Não, elas aprendem a pensar em favor do grupo, do conjunto. Então, é uma habilidade que só tende a, quando você aprende pequeno, ser mais bem desenvolvida para o resto da vida. E é uma habilidade que vai com certeza trazer muitos benefícios para a sua filha. Então era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu gosto muito desse assunto porque eu faço balé desde muito pequenininha. Eu comecei a fazer balé com 4 anos de idade e eu consigo lembrar desses momentos em que eu sentia isso, que as outras amigas não estavam fazendo muito bem e que eu não ficava feliz porque eu sabia, porque eu estava fazendo bem, mas eu queria ajudar elas. E como também sou professora de balé há alguns anos, eu vejo isso nas minhas alunas. Elas estão sempre querendo melhorar as outras amigas para que todas elas consigam juntas chegar no mesmo objetivo, no mesmo lugar maravilhoso de alegria e de reconhecimento e valorização do processo que elas passaram. Então, eu fiquei muito feliz, muito contente de vir aqui conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum comentário, quiserem conversar sobre mais alguma coisa, eu tô aqui sempre disponível. Então, um beijinho e até o próximo vídeo.